Boa tarde, estamos no Jornal Fonoaudiologia e hoje, no nosso quadro Voz Profissional, vamos falar daqueles profissionais responsáveis por transmitir informações através de sua voz, os telejornalistas. Ana foi conversar com o jornalista para discutir a importância da voz para essa profissão tão importante no canal televisivo de comunicação. Acompanhe. Sempre que ligamos a televisão, nos deparamos com estes profissionais e com o seu principal instrumento de trabalho, os telejornalistas e as suas vozes. Esses profissionais são capazes indiretamente de tocar os nossos corações ou de apenas propiciar momentos de lazer por meio de suas vozes, com suas notícias que são de extrema importância para a população. Entretanto, nós nunca paramos realmente para ouvir suas vozes, ou até mesmo para conhecer um pouco de sua rotina, preparo, cuidados, desafios e até mesmo quais seriam os aliados que esses profissionais escolheram trilhar. Estamos aqui hoje com o jornalista Fábio Machado e vamos falar um pouco sobre a sua profissão e os cuidados com a voz. Fábio, eu gostaria que você falasse um pouco para mim qual a importância da sua voz para o seu trabalho. Olha, primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade, mandar um abraço para todo o pessoal do curso de Fonoaudiologia da Unicamp. A importância da minha voz é gigante, porque eu como telejornalista, especificamente, eu preciso muito da minha voz. Muito bem. E você já teve algum problema de voz? Ainda tem? Olha, vou fazer uma confissão de que eu não cuido como deveria, da minha voz, da minha garganta, que seja. Mas o bom de tudo isso, é que eu não tenho quase nenhum tipo de problema, na voz, na garganta. Então, eu não sei como isso acontece, mas raras vezes eu fico rouco. E quando fico também dura, 3 dias. Mas não é aquela rouquidão que faça com que minha voz desapareça. Minha rouquidão, eu fico, rouco, mas não é aquela rouquidão que, nossa, ficou sem voz. Fábio, e quando a sua voz você percebe que ela está um pouco ruim, se acordou não está muito bem, como que você faz? Você tem alguma técnica, faz algum aquecimento, algum método? Olha, não. Vocês podem puxar minha orelha, inclusive vocês aí do curso de fono, mas eu não faço, justamente porque geralmente sou só eu que percebo que eu tô rouco, As pessoas que trabalham comigo ou que estão junto de mim, elas acabam não percebendo essa rouquidão. Então, de repente, por conta disso, eu não leve tão a sério esse problema. Então você não tem algum preparo antecipado assim da voz, não tem o aquecimento nem o desaquecimento? Olha, eu procuro, raras às vezes, fazer algum tipo de relaxamento na voz, ou então algum aquecimento vocal. Mas o meu grande problema, que antes de eu gravar, inclusive você acompanhou aqui, eu tenho um sério problema de tomar café antes da gravação. Tá. E antes de iniciar a sua carreira como telejornalista, Fábio, você procurou algum profissional, algum fonoaudiólogo ou algum outro tipo de profissional da voz mesmo, para ter um cuidado, ter alguma dica, essas coisas? Então, gente, olha, eu comecei a trabalhar com a voz no rádio. Eu comecei como radialista, Depois eu fiz faculdade de jornalismo e eu já trabalhava em rádio. Então, eu já tinha uma vivência com trabalho com a voz, inclusive, de rádio. Mas, no rádio, em cidades do interior, dificilmente você tem um profissional que te acompanhe ou que você possa contar para dar dicas, aquecimento. A gente na faculdade teve lições básicas de aquecimento vocal e foram só dicas. E de repente, pela falta desse profissional, inclusive no currículo do curso de jornalismo da faculdade que eu fiz, de repente, por esse motivo, eu não tenha tido esse hábito, de repente, de cuidar mais da minha voz. Confesso que essa é uma grande falha minha, e agora, depois de alguns anos de formação, é agora que eu estou buscando um fonoaudiólogo, porque agora eu estou percebendo alguns problemas vocais, em questão não só de voz, mas de respiração, de tudo isso. Então, agora eu estou mais preocupado com minha voz. E você acha que se tivesse tido alguma matéria mais específica, ou alguma coisa mais direcionada para esse cuidado com a voz, teria sido mais importante? Com certeza, com certeza. Agora eu estou percebendo que me fez falta lá atrás de um profissional, de orientações. Imagina, se desde quando eu me formei eu estivesse fazendo os exercícios corretamente, diariamente, que eu sei que precisa fazer,
o relaxamento vocal. Se eu fizesse isso todos os dias, hoje, de repente, eu teria uma melhor respiração enquanto falo, de repente, eu teria uma voz mais acentuada, né? Mas eu sinto hoje muita falta de ter tido esse profissional lá atrás. E como que é mais ou menos o seu ambiente de trabalho, tanto no físico quanto no acústico? Conta pra gente um pouco. Nós temos um estúdio pequeno, que não demanda, né, falar tão alto assim. O nosso microfone aqui é um microfone bom, ele dá conta, né, do nosso espaço. Então, aqui internamente, quando eu gravo jornal, quando eu gravo alguma entrevista, não é preciso que eu faça muita força vocal. Porém, quando o trabalho é externo, aí sim, ele demanda, né, uma altura melhor da voz. Embora nosso microfone também seja de boa qualidade. É um microfone que também dá conta, né, a não ser que a gente esteja num lugar muito barulhento, né, que aí precise, de repente, gritar. Fábio, e existe algum profissional que você goste da forma como ele trabalha e que você busca fazer semelhante? Olha, tem vários, né? Se você perguntar para um jornalista em quem ele se espelha, geralmente são jornalistas que já estão lá no topo da carreira. William Bonner, Sérgio Chapelin também, que foi um excelente jornalista, né? Cid Moreira, então, nem se fale. Então, não que eu me espelhe em alguém, mas eu tenho esses como referência, né? Por serem ótimos profissionais, por estarem onde estão, né? Acho que todo jornalista tem esse almejo de chegar um pouco mais longe, né? Então, eu tenho esses como padrão para mim. Fábio, então, para finalizar a última pergunta, queria saber um pouco se você teve algum colega de trabalho que já teve alguma demanda vocal e como que se deu isso? Bom, eu tive 2 casos, né, de pessoas que trabalhavam comigo. O primeiro caso, ele foi mais chocante, mais triste, porque era um excelente profissional, era radialista, tinha uma voz espetacular, era famosíssimo, né, na região da emissora que eu trabalhava, e descobriu-se, né, com o tempo que ele estava com câncer na garganta. Então ele fumava muito, e quando ele descobriu esse problema, ele fez a cirurgia, né, e mesmo depois da cirurgia, o médico disse, ou você para de fumar, né, ou você não vai durar mais 2 meses com esse problema. E infelizmente ele não parou, ele decidiu que ele ia continuar fumando, que ele não dava conta de parar com o cigarro, né, por conta do vício. Então ele continuou fumando, foi 1 mês e meio, ele faleceu e foi um baque para a cidade, para a região, né, todo mundo ficou muito comovido com a história dele, mas foi um caso que o vício do cigarro venceu, né. O outro caso foi também um amigo radialista, que ele tinha, né, um problema vocal, descobriu-se um problema vocal, que era um calo nas cordas vocais, né, e através desse calo ele começou a sentir dificuldade em realizar gravações, em apresentar o programa, né, e aí ele passou por fono, fez um tratamento lá, que durou aproximadamente 6, 8 meses, ele também tinha alguns hábitos não tão saudáveis para a voz, como eu tenho, né? E aí ele conseguiu se recuperar, graças a Deus. Esse foi um caso que terminou muito bem. Que bom, então, Fábio. A gente gostaria de agradecer a sua disponibilidade e a participação aqui no nosso jornal, tá? Eu que agradeço a todos vocês. Gostaria de mandar um abraço aí para o pessoal da Unicamp, do curso de Fonoaudiologia do 3º ano. É sempre uma honra poder ajudá-los, né, em tudo que a gente puder fazer por vocês. Voltando ao nosso estúdio, vamos responder agora algumas questões que os nossos telespectadores nos mandaram sobre os cuidados com a voz que telejornalistas poderiam ter. Bom, a primeira pergunta foi: quais cuidados o telejornalista deve tomar para ter uma boa saúde vocal? O jornalista, como profissional da voz, pode manter alguns cuidados para aprimorar sua saúde vocal, como se hidratar ao longo do dia, realizar exercícios de aquecimento e desaquecimento antes e após cada jornada de trabalho e ter hábitos alimentares saudáveis. Outra questão: quais hábitos podem prejudicar a qualidade vocal? Alguns hábitos podem ser prejudiciais à saúde vocal, como pigarrear, gritar e fumar, pois podem contribuir para o aparecimento de alterações nas pregas vocais. A última pergunta é:
Existem exercícios que possam ser feitos para melhorar a qualidade vocal? Sim, existem muitos exercícios que podem ser realizados com o objetivo de melhorar a qualidade vocal do profissional, tendo em vista suas necessidades e desafios em seu cotidiano. Procure um fonoaudiólogo para que o mesmo possa realizar uma avaliação e escolher os exercícios que melhor se encaixem no perfil de cada profissional. Uma outra última dica que nós vamos dar como orientação é aqui para aqueles que moram em Campinas e região, que nós temos um serviço público que atende a população com relação aos cuidados da voz. Ele se chama PAV, Pronto Atendimento Vocal, é oferecido pelo CEPRI, na Unicamp, e ele tem diversos profissionais que poderão nos auxiliar para que nós tenhamos uma qualidade de vida melhor. Para mais informações, nós teremos ao final do vídeo todos os detalhes sobre esse atendimento e nosso contato para qualquer dúvida que vier a acontecer. Muito obrigada!